Bom dia a todos, espero que tenham comido alguma coisa, jeito, venham, mas não demais, para não adormecer. Pediram-me para falar aqui um bocadinho sobre as questões associadas à implementação dos álcool interlocos em Portugal. Eu vou lá ver. Há dois tipos de aplicações possíveis dos álcool interlocos em Portugal e em qualquer parte. São um pouco os programas de prevenção geral aplicados aos condutores em geral ou a grupos específicos, normalmente a grupos específicos, como, por exemplo, os transportes públicos, transporte escolar, taxistas, condutores de mercadorias perigosas, etc. Fala-se há muito tempo em que deverá surgir uma diretiva europeia nesse sentido. Parece que a União Europeia tem competência para isso. Mas depois existem outros, que são aqueles que me parecem mais importantes, que nós temos ouvido falar bastante mais, que são de responsabilidades de cada país e são os programas para condutores infratores aplicados pelo consumo de bebidas alcoólicas e com o objetivo de, sobretudo, de prevenir a reincidência ou de separar completamente o facto de ingerir bebidas alcoólicas e de conduzir. Vamos lá ver o que é que se passa em Portugal em termos de consumo de bebidas alcoólicas, condução e de sinistralidade, consequência disso. Reparem, de acordo com as TAs, na coluna da esquerda, definida em gramas por litro, nas observações que fizemos a alguns milhares de condutores, 5.392, agora fizemos uma mais recente incluída no programa dos KPIs promovido pela União Europeia e pelo TSC, pelo ETSC. Nós chegamos à conclusão que 89,5%, quase 90%, dos condutores não tinha álcool nenhum e sem álcool de todo tínhamos tido 1.675 mortes, ou seja, quase 58% das vítimas mortais. Entre o 0,01 e o 0,19, que é uma taxa que é admitida em Portugal para todo tipo de condutores, temos mais aqueles dados. A partir do 0,20 ao 0,49, há alguns condutores que já não podem conduzir, nomeadamente condutores de pesados, de mercadorias perigosas, de transportes de crianças, etc. Temos aqueles dados, já com uma percentagem de vítimas mortais sobre percentagem de condutores observados superiores a 1, entre 0,5 e o 0,79, que é a taxa que já pune todos os tipos de condutores, ninguém pode conduzir com taxas superiores a 0,25, já temos 4,56 no quociente entre as vítimas mortais e condutores observados. Entre o 0,80 e o 1,19, que aqui são consideradas contraordenações muito graves, só para 8,03, e acima de 1,2, e enfim, o acima de 1,2 vai até aos 3 e aos 4, que volta e meia aparecem, 2,5, temos, digamos, 0,33% dos condutores observados e 24,26% dos mortos, ou seja, um coeficiente de 73,51. Se dividirmos o 73,52 por 0,64, dá-nos uma taxa de agravamento, se considerarmos
que o zero taxa de álcool dá aqui 1, o acima de 1,20 dá para mais de 100, 110, 115. Ou seja, isto, pelo menos teoricamente, parece-me que o índice de risco da mortalidade de um condutor com aquela taxa é mais de 100 vezes maior do que de um condutor que não tenha bebido nada. Este é um problema que me parece que é, enfim, que é indiscutível, que é o que é. Em termos de períodos do dia, também é normal, mas é precisamente entre as 3 e as 6 da manhã, depois entre as 9 e a meia-noite, e entre a meia-noite e as 3 da manhã, que nós obtemos taxas mais elevadas de consumo de álcool, enquanto da parte da manhã, das 9 às 12, temos taxas mais pequenas. De acordo também com os acidentes, reparem que são precisamente os despistes os acidentes que aparecem em maior grau, com maior gravidade, com taxas superiores a 0,5. As vítimas mortais de acidentes rodoviários com taxas superiores a 0,5 e depois superiores a 1,2, faz parte da taxa do 0,5, reparem que é verdadeiramente brutal. Ou seja, a partir de 1,2 as taxas aumentam de uma forma muito impressionante, inclusivamente ao nível dos peões. Reparem que mais de 20%, mais de 1/5 dos peões atropelados mortalmente têm taxas ilegais, 16% têm mesmo taxas crime, se fossem a conduzir. Isto enfim, são taxas muito elevadas, de maneira que eu às vezes costumo dizer, olha, se conduzir não beba, eu digo, nem vá a pé. Apanho uma boleia de alguém que não tenha bebido, porque a percentagem é impressionante de peões atropelados com taxas de álcool ilegais. Em termos de género, também aqui, enfim, era esperado, mas os dados provam-no, é sobretudo um problema masculino. As diferenças são verdadeiramente brutais entre os homens e as mulheres, seja em condutores, em passageiros e em peões. Não tenho aqui o cruzamento do tipo de utentes com a faixa etária, mas acho que é possível vir a conseguir com os dados que, entretanto, recebemos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Ora, reparem que nas faixas etárias, os peões com entre 25 e 44 anos, ali do lado esquerdo, quase metade, naquelas faixas etárias, quase metade dos peões atropelados mortalmente tinham taxas ilegais para se consumissem. Têm taxas superiores a 0,5 e mesmo mais de 40% das mesmas faixas etárias têm taxas superiores a 1,20. Ou seja, como peões, aquelas faixas etárias são verdadeiramente tremendas. Dizem assim, mas como os que morrem mais não são os idosos, são, o que não quer dizer que sejam os mais atropelados, são mais frágeis. Com o mesmo tipo de atropelamento morrem
enquanto os outros muitas vezes não morrem. Mas são muito impressionantes o número de peões vítimas mortais face ao total de peões vítimas mortais naquelas duas faixas etárias entre os 25 e os 44 anos. Reparem que estes dados são do EVRA 2. O EVRA 2 é o E-Survey on Road Users Attitudes. É um estudo em que a prevenção tem participado desde o primeiro dia, faz parte do Core Group. O último tinha 20 países europeus e mais, se não me engano, mais 9 ou 10 países fora da Europa, na América, África e Ásia e Oceania, mas, enfim, comparando só aqui com o grupo europeu, estar-nos a comparar, digamos, com o Egito ou a Nigéria não me faz grande sentido. Repare, nós somos o terceiro país que considera um comportamento, uma condução, uma percepção de risco da condução de um automóvel depois de beber álcool, o terceiro mais grave, a seguir à Finlândia e à República Checa. Quando passamos para o comportamento, somos o que bebe mais. Ou seja, nós temos uma atitude que alinha com o risco e acha que há um risco enormíssimo, mas esse risco normalmente é para os outros. E eu consigo-me desenrascar. Aliás, alguns dos nossos palestrantes de hoje da manhã falaram um bocadinho por alto nesse sentido. Aqui é muito claro este problema. Também ali embaixo, no comportamento autodeclarado, nós vimos uma diferença muito grande entre o comportamento autodeclarado dos homens e das mulheres. Aqui, achei que era importante mostrar aqui este dado que relaciona o número de condutores fiscalizados com a percentagem de condutores que ultrapassa o nível de fiscalização. E realmente, de longe, a maior parte dos condutores fiscalizados entre as 8 e o meio-dia, 522 mil, isto durante 2019, e a taxa média de infratores foi de 0,3%. Ou seja, onde a taxa média de infratores é mais elevada, que é 8,0%, foi aquela onde se fiscaliza menos. Entre as 4 e as 8 da manhã é incómodo, mas a verdade é que não me parece que seja a melhor solução. Ou seja, há que desviar parte da fiscalização para os horários onde existem mais infrações no sentido de prever e de prevenir e de pressionar, digamos, essa infração, esse tipo de infrações. Os três principais focos de fiscalização, 8 às 12, 16 às 20, 12 às 16, são precisamente onde há menos infratores. E aqui outra coisa também que me parece interessante, que é a média dos condutores intervenientes em acidentes com TAS superior ou igual a 0,50, portanto ilegal, na média entre 2010 e 2018. Para em 2018 e 2019 já foi assim um bocadinho diferente. E realmente, sendo a média nacional de 4,5, há aqui os ciclomotores, os velocípedos, que são dos veículos de duas rodas mais frágeis
e o outro tipo de veículos, onde estão normalmente os tratores agrícolas, os quadriciclos, os triciclos, isso tudo, apresentam taxas superiores à da média, enquanto os motociclos ligeiramente abaixo, os automóveis ligeiros ligeiramente abaixo e os automóveis pesados muito abaixo. Aquela facilidade com que se quer colocar obrigatoriamente o controle através de alcolocks nos veículos, transportes de mercadorias perigosas, transportes de crianças, transportes públicos de passageiros e de carga, etc., são precisamente o tipo de veículo que menos apresentam taxas de alcoolemia face ao total. Eu não digo, enfim, que não se deva aplicar, mas o que digo é que, quando olho para os números, acho que não se vai ganhar grande coisa com o assunto. Importante é ir às pessoas que efetivamente são reincidentes, aparecem com taxas muito altas e tal, e não a toda a gente que, por exemplo, conduz um táxi, em que se calhar muitas pessoas nem sequer bebem. Pronto, mas enfim, isto é para mostrar, digamos, essa parte. O objetivo com que têm sido aplicadas algumas penas sobre penas de formação, de reeducação, sobretudo na reincidência das infrações leves, não há leves, graves, tem fundamentalmente como objetivo criar uma atitude de preocupação pela segurança, promover a tomada de consciência da dimensão social da condução, promover a dissociação entre consumo de álcool e condução, transmitir informação sobre aspectos locais, mecânicos, físicos e psicológicos associados à tarefa da condução, o que é particularmente importante explorar para as pessoas perceberem o que é que fazem quando conduzem, promover a internalização da responsabilidade, que é uma coisa que a maioria das pessoas externaliza. Isto é perigosíssimo. Quando é com os outros, não é? Comigo. Eu desenrasco, tenho cuidado, não sei bem o que é essa coisa do ter cuidado quando as reações fisiológicas, etc., são profundamente alteradas. Por mais cuidado que ele tenha, e facilitar a elaboração de eventuais acontecimentos traumáticos, acidentes, homicídios e outros. Enfim, é evidente prevenir a reincidência. Nessas ações, logo no início, nós normalmente procuramos saber qual o grau de motivação que as pessoas que se dirigem para as ações de formação têm, e como veem, mais de 40% afirmam que não têm nenhuma, 21,3% pouca, depois há aqui uma coisa média, que são aqueles que não se querem comprometer, e depois há aqui bastante ou muita que eu... no álcool acontece mais, porque as pessoas, quando vão a uma ação de fiscalização do álcool, eu posso lhes dizer que, em média, até às vezes vão um bocadinho envergonhadas, porque socialmente não é agradável uma pessoa ser punida pelo álcool. Acontece, por exemplo, o contrário com a velocidade, que as pessoas vão até com um modo muito agressivo, estão a caçar multa, andam atrás de mim, eu só ia a 70 e tal, quando era de 50, só, vejam bem, e outras coisas do género. Bom, mas no álcool é assim. No fim da ação,
Isto acontece um bocado ao contrário. Ou seja, essa formação aumentou os meus conhecimentos, entre o bastante e o muito, nós temos quase 80%. O nada ou pouco anda ali nos 7%, e ali no médio mantém-se como à entrada, não quero comprometer muito. E esta considero que é particularmente importante porque um dos objetivos principais que temos com todo este tipo de ações é que ela contribua para a formação dos frequentadores como pessoa, não só como condutor. Alterar a noção de risco que tem, a forma de intervenir com os outros. Vários estudos concluíram, em termos de reincidência, os programas de álcool são mais eficazes que a aplicação de inibição de conduzir. Não conheço nenhum estudo que diga ao contrário. Quer dizer, todos aqueles, pelo menos que eu tenho lido, dizem isto. Os que parecem mais eficazes em termos de redução da reincidência são aqueles que incluem programas de reabilitação com acompanhamento médico, de formação, semelhantes, acho que são já feitas em Portugal para a PRP no que diz respeito à formação, mas admitimos que seja muito importante um acompanhamento médico, nomeadamente da parte do CICAD. E a nossa proposta era que estes alcoólogos fossem integrados na condenação por condução sob a influência do álcool com TAS igual ou superior a 1,2 e é logo à primeira. Eu bem sei que isto é crime e, portanto, a decisão é dos tribunais. Há vários textos que dizem que não deviam ser dos tribunais, porque é muito difícil, se não impossível, de conseguir que os tribunais entrem e apliquem da mesma forma que a administração aplica estes limites. Estudos publicados na Europa. Isto significava o ter que descriminalizar o que vai acima de 1,2. Eu não sei se isso é fácil, se é difícil. Se calhar alguns juízes ficam contentes porque lhes desaparecia uma data do que eles chamam bagatelas jurídicas, que, enfim, que é este problema. Outros, se calhar, não, porque acham que quanto mais coisas forem crime, mais eles... Mas este é um problema que tem que ser muito bem estudado e conversado com eles. Aliás, eu julgo que há aqui também duas juízas que depois vão participar, não é? Pronto. Eu, aliás, já falei nisto numa conferência no Tribunal de Relação, na Relação de Lisboa, e não houve assim nenhuma rejeição forte. A condenação pela segunda contraordenação muito grave, por condução sob o efeito do álcool de um prazo de 3 anos, porque na realidade há este tipo de pena, embora não com a introdução do álcool, mas com respeito para as graves, pode haver, já hoje pode haver, embora haja muito pouco e mal aplicado da parte do juízo para o crime, acima de 1,2, mas entre o 0,8 e o 1,2, chapéu não pode ser. Isto é uma coisa, para mim, uma incongruência da lei que podia ser resolvida. E ainda por quem tenha a responsabilidade de acidente com danos corporais com TAS superior aos limites legais.
parece-me também que devia fazer parte da introdução. Só para terminar, reparem que os condutores observados por nível de TAS em Portugal, nós temos entre o 0,5 e o 1,2 cerca de 1,8% do total dos condutores observados, enquanto temos 33,3% das vítimas mortais em acidentes rodoviários, seja ele que tipo de utentes forem, com aquelas taxas. De acordo com tudo aquilo que temos lido, as experiências, na generalidade, para além de inibirem durante aquele tempo de que as pessoas conduzam com o álcool, nos estudos posteriores em que são feitas o estudo das reincidências de quem seguiu este tipo de formação, nomeadamente com a introdução do álcool-lock, e os que não seguiram apresentam uma taxa de reincidência muitíssimo mais baixa, dependendo de país para país. Mas, de qualquer maneira, nunca, normalmente, abaixo dos 30%. Há um país, se não me engano, a Alemanha, que ultrapassa mesmo os 60%. Só para terminar, Portugal, e aqui na fila da esquerda, daqui podemos esquecer, mas, por exemplo, porque já ultrapassamos o tempo, na fila da esquerda, 82,8%, portanto, 83% dos portugueses mostra-se também favorável à instalação do interlock para os condutores que forem sancionados por conduzir sob o efeito do álcool em mais do que uma ocasião. E aqui, com diferenças muito pequenas entre o feminino e o masculino, e mesmo diferenças também bastante pequenas consoante a faixa etária. Portanto, aparece-me uma generalização do apoio português à instalação do interlock. Resta saber se, quando for instalado mesmo o interlock, isto se mantém ou não, porque uma coisa é de dizer da boca para fora, acho muito bem, mas que naquilo lhe calhar a ele, se calhar já não acha tão bem, mas isto, nós somos assim. E muito obrigado.